O Flamengo decide a final do Campeonato Brasileiro Sub-20 diante do Palmeiras amanhã, 07, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, às 11 horas, de Brasília. Em 2019, primeiro e último ano em que foi campeão, o rubro-negro viu o time formado render quase 245 milhões de reais. Quem jogou? A escalação do Flamengo titular tinha Hugo Souza, Mateuzinho, Gustavo, Natan, Ramon, Luiz Henrique, João Gomes, Richard Rios, Yuri César, Wendel e Vitor Gabriel. Os suplentes que entraram em campo foram Otávio, Rodrigo Muniz, Lázaro, Yuri Oliveira, Guilherme Bala e Matheus Alves. Também estavam no banco Padro Caracossi, Luiz Gustavo, Gabriel Nouga, Ítalo, Lucas Gabriel e Denilson. Todos eram treinados por Maurício Souza, o Mauricinho, que mais recentemente foi comandante do Vasco. Desse grupo, apenas Mateuzinho segue no Fla. Quanto renderam os titulares? O zagueiro Natan, que chegou a ser usado no profissional, está no Napoli. Ele foi vendido inicialmente ao Red Bull Bragantino em 2021 após empréstimo por 22 milhões de reais. Na ida ao time italiano, o Fla ainda faturou 1,2 milhão, 6,5 milhões de reais na época. O lateral Ramon se envolveu na morte de um ciclista em 2021 e no ano seguinte acabou emprestado pelo Flamengo ao Red Bull Bragantino. Em 2023, o clube acertou a venda ao Olympiacos, da Grécia, de 70% por 1,5 milhão de euros, 8 milhões de reais na época. Ele está emprestado ao Espanyol atualmente. O volante João Gomes foi fundamental no time principal e vendido ao Wolverhampton, da Inglaterra, por 18,7 milhões de euros, 103,2 milhões de reais na época. Neste ano, Richard Rios está no Palmeiras, mas rescindiu o contrato depois de ter poucas oportunidades no profissional. Se destacou pelo Guarani e foi para o Verdão. Como manteve 25% dos direitos, o Fla recebeu 1,5 milhão de reais. Yuri César foi vendido em 2021 ao Al-Ahly, dos Emirados Árabes, por 6 milhões de dólares, 31 milhões de reais na época. Já Vitor Gabriel foi vendido em julho deste ano por 1,2 milhão de dólares, 5,8 milhões de reais na época, ao Gangwon, da Coreia do Sul. Metade do valor ficou com o Fla e o resto com o Nova Iguaçu. O goleiro Hugo Souza está emprestado ao Chaves, de Portugal por um ano, com opção de compra de 50% dos direitos por 1,2 milhão de euros, 6,2 milhões de reais. Gustavo estava somente emprestado ao Fla e nunca atuou no profissional. Luiz Henrique deixou o clube ao final do contrato. Wendel foi para o Leixões, de Portugal, mas a equipe manteve apenas 50% dos direitos. E quem entrou do banco? Otávio fez um jogo no profissional, foi emprestado ao Sampaio Correia e seguiu para o Famalicão, de Portugal, que acabou a comprando. O valor foi de 2,6 milhões de reais por 80% dos direitos. Rodrigo Muniz chegou até a disputar vaga no ataque em 2021, mas acabou vendido ao Fulham por 8 milhões de euros, cerca de 50 milhões de reais, na cotação da época. Lázaro também saiu e foi vendido em setembro de 2022 ao Almería, da Espanha, que comprou o jogador por 7 milhões de euros, 36,34 milhões de reais na época. Guilherme Bala estava somente emprestado. Yuri de Oliveira e Matheus Alves saíram sem custo. Quem pode surgir agora? O badalado Flamengo costuma ser um espaço concorrido para os jovens da base, mas alguns que estão no time atual já participam do dia a dia do clube no Ninho Verde. Lohan, Cleiton e Miguel Jesus estão não só no radar de São Paulo como já estão integrados ao time profissional.